Boa noite, irmãos. Conforme o irmão Joel disse, apenas para reafirmar para os irmãos, a nossa reunião de liderança não será então no próximo sábado. Realmente sábado fica mais complicado, né? E aí a gente já tem algumas atividades. Graças a Deus a igreja está retomando as suas atividades, ensaios, tudo isso. Então nós vamos fazer a nossa reunião não nesta quinta-feira, porque se fizermos nesta quinta-feira, o coro não ensaia e o coro não canta. Sexta-feira. E se eu fizer reunião na quinta-feira, o coro canta lá em casa, né? Porque é aniversário da Cleide, então a gente tem que evitar qualquer tipo de problema. Eu tenho um lema, viu, Joel? Meu lema é Happy Wife, Happy Life. Esposa feliz, vida feliz. Então, tem que ser dessa maneira que a gente não se aborrece. Mas vamos fazer na quinta-feira da semana que vem, dia 16. Ok? Então, os irmãos da liderança, quinta-feira, dia 16, a nossa assembleia no domingo, dia 19, então a gente vai fazer a reunião na quinta, dia 16. A gente sempre faz na semana anterior, porque se surgir algum outro assunto, alguma modificação, a gente tem um tempo para modificar. Mas a nossa ordem da assembleia, a nossa pauta, está bem tranquila. Então a gente pode fazer isso excepcionalmente nesta assembleia. Ok? Dia 16, a partir das 19h40, 19h45, para dar tempo. Alguns irmãos vêm direto do trabalho durante a semana, então a gente vai fazer nesse horário. Tá bom? Muito bem. Eu disse de manhã também, nós vamos, durante a semana, orar pelo pastor Fulvio, que vai passar pela cirurgia na próxima sexta, no dia 10. É isso? Os irmãos viram de manhã ele pregando, eu já tinha dito aos irmãos, né? Ele de manhã estava pregando, ele contou que aos 15 anos, é isso? O time dele foi campeão nacional dos adolescentes, né? Isso, saiu no Jornal Batista e tudo. Depois da cirurgia, ele falou que vai voltar a se tratar, ele vai voltar a jogar bola. Aí vocês vão ver o que é jogar futebol. Aí vocês verão o que é jogar futebol, vão ver que eu não estou mentindo. O pastor Fulvio é um atleta nato, né? E ele vai retomar as atividades. O pessoal do Flamengo vai ficar de olho, querendo levar ele para lá, mas não tem mais jeito, porque já passou da idade. Mas vocês vão ver o que é jogar futebol. Meu nome é Bartimeu, cantou o Alex. Este hino é um hino belíssimo, de uma passagem belíssima, Marcos capítulo 10. E eu fiquei aqui pensando, né, puxa vida, eu não vou pregar sobre Bartimeu, mas há um momento na música que Bartimeu clama, e é o texto bíblico: Jesus, filho do rei Davi, tem compaixão de mim. Interessante que Jesus é chamado de filho de Davi. Por que Jesus é chamado de filho de Davi? Porque Davi é o rei mais importante, filho no sentido de descendente de Davi. É o rei mais importante da tribo de Judá, da linhagem de Judá, e por isso Jesus Cristo vem e é chamado de filho, descendente de Davi. A gente vê a importância deste homem de Deus. Nós estamos no mês de dezembro e já é Natal na Líder, né? E já é Natal também nos nossos corações. E sempre quando chega em dezembro, eu gosto de pensar em mensagens a respeito de Jesus, porque Natal é nascimento de Jesus. Há pessoas que, ao meu ver, de forma errada, falam que não vamos comemorar o Natal, porque Natal era uma festa pagã dos romanos, e aí por causa disso a gente está usando... Não importa se Jesus nasceu 25 de dezembro, 15 de janeiro, 19 de agosto, isso não faz diferença. É a data que nós separamos para louvar a Deus, porque um dia o seu Filho veio ao mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que nós comemoramos. E tudo que Jesus fez, inclusive o momento em que ele se encontra com Bartimeu, em que ele atende ao clamor de Bartimeu, e que ele vai até, e Bartimeu vem ao seu encontro clamando: Senhor, que eu torne a ver, e Jesus o cura, e Bartimeu agora segue a Jesus pelo caminho. Tudo aquilo que Jesus fez aconteceu porque um dia, e pastor Fulvio também falou isso hoje na mensagem, na hora da ceia, nós temos que olhar, um dos nossos olhares tem que ser para trás, né? Jesus Cristo nasceu, o Salvador veio a este mundo, e nós temos que lembrar exatamente disso, para pensar em Jesus, para pensar no Natal, para pensar no significado de todas estas coisas, nós temos que voltar ao começo, a origem de tudo, né? A história de Jesus Cristo, a sua vinda a este mundo, ao nascimento. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo todo, versículos de 1 a 25, e vamos pensar sobre algumas coisas importantes que o Natal nos ensina, algumas coisas importantes que a vinda de Jesus Cristo fala aos nossos corações. E ao longo do mês,
sempre que houver oportunidade, nós vamos pensar a respeito da vida, da pessoa e do ministério de Jesus. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, que diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Raabe a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acais. E Acais gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. Manassés gerou a Amon. Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc. E Sadoc gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Matã. Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Até aqui a palavra do Senhor. Deixa eu ligar esse ventilador. Está voando aqui, estou segurando aqui. Muito bem. Irmãos, genealogia é uma parte da Bíblia que muita gente não gosta. Né? Às vezes as pessoas leem e não prestam atenção. Obrigado. Não prestam atenção nos detalhes, mas eu gosto sempre de dizer que a riqueza está nos detalhes. E há muita coisa interessante na genealogia. Lendo a genealogia de Jesus Cristo, a gente pode ver algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, há apenas 4 mulheres relacionadas na genealogia de Jesus. 4 mulheres apenas, que nós vemos citadas ali. 2 delas não eram do povo de Israel, de origem. Uma delas é Ruth, moabita, e outra delas é Raabe, uma cananita, que além de tudo era prostituta. Então veja, a primeira coisa que o Natal me lembra é que em Jesus Cristo não há discriminação de origens. Nós louvamos a Deus, nós amamos ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele ama a todos, independente de onde vieram. Não importa, nós temos pessoas aqui que vieram de famílias grandes, de famílias pequenas, de famílias ricas, de famílias pobres, de famílias com muitos problemas. Toda família tem problemas, mas existem famílias que são especialmente complicadas e têm um histórico difícil. Outros vieram de famílias mais, digamos assim, bem estruturadas, com menos dificuldades. Não importa, todos nós fomos salvos por Jesus Cristo. A primeira coisa que eu penso quando chega o Natal é que em Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo, não há judeu nem grego, não há discriminação.
Você pode ter a sua origem, seja ela qual for, você pode ter a sua história de vida do jeito que for, mas nós estamos aqui e nós fomos alcançados pela graça de Deus. Todos que se achegam a Cristo são bem-vindos, independente de onde vieram. Veja, Jesus Cristo vem, e no capítulo 4 de João, ele fala para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Jesus Cristo nasce entre os judeus, ele era judeu, ele vive como judeu, ele prega primeiro para os judeus, mas o evangelho não é apenas para os judeus. Isso é importante para nós que estamos aqui hoje, porque nós não somos judeus. Nós não somos da descendência de Abraão, mas nós também fomos alcançados pela graça. Eu louvo ao Senhor, eu gosto do Natal, porque em primeiro lugar eu lembro que não importa a minha história, não importa de onde eu vim, não importa o meu passado, não importa a minha família, não importa nada, em Cristo eu sou aceito por Deus. Essa é a primeira coisa que nós vemos aqui. Outras duas mulheres eram Tamar e Batseba. Tamar e Batseba foram mulheres envolvidas em adultério. Agora veja que coisa interessante, Jesus Cristo, ele por descendência de Maria, sua mãe, ele tem sangue de Ruth a Moabita, ele tem sangue de Batseba, de Raabe, a mulher cananita, ele tem sangue de Tamar e tem sangue de Batseba, mulheres que eram do povo judeu, mas mulheres envolvidas em pecado. A segunda coisa importante para mim e que enche o meu coração de alegria no Natal é que Jesus Cristo assume a nossa forma, ele condescende conosco. O que é condescender? É descender junto, é descer. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo achado na forma de Deus, não teve por usurpação, ou não teve o ser igual a Deus, ou não teve o ser igual a Deus, algo a que se devia aferrar, apegar, mas esvaziando-se a si mesmo, tomou a forma de homem, e assumindo a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Veja, Jesus Cristo assume a nossa natureza. Abra sua Bíblia comigo, rapidamente, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 3, para você ver uma coisa interessante. Romanos, capítulo 8, versículo 3. O apóstolo Paulo diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Sempre quando eu leio esse texto lá na minha classe, a classe fica meio confusa. O que quer dizer isso? O que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O apóstolo Paulo é sensacional, ele joga com as palavras. Vamos entender isso. A lei estava enferma pela carne. O que isto quer dizer? A lei é perfeita, a lei é boa, a lei é justa. Em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo fala que a lei é perfeita. E a lei de Deus, ela não está enferma por ela mesma, ela está enferma por causa de nós. Por que o homem não pode ser salvo pela lei? Porque o homem não é capaz de cumprir a lei. Todos nós tropeçamos na lei. Tiago vai dizer que aquele que tropeça em um ponto da lei se torna culpado de toda a lei. Então não adianta, eu posso cumprir 99%, se faltar 1% não basta. E nenhum de nós é capaz de cumprir toda a lei. A lei está enferma pela nossa carne, então a lei não pode salvar. Deus envia o seu Filho em semelhança da carne do pecado, porque Jesus Cristo adota a carne humana, ele vive como humano, ele tem um corpo humano. Jesus Cristo é verdadeiramente homem, mas ele não peca. Porque ele não peca em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O que isto quer dizer? Por causa do nosso pecado, Jesus Cristo morreu. E ao morrer, ele matou a morte. Deu para entender? Ó morte, onde está a tua vitória? A gente canta, não canta? Eu cantava. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Veja, pelo pecado, pelo nosso pecado, Jesus Cristo tem que morrer.
Porque a santidade de Deus exige a morte do pecador. Jesus Cristo se oferece para morrer no nosso lugar. Pelo pecado nosso, Jesus Cristo morre e ao morrer ele condena a morte da morte na morte de Cristo. Irmãos, isso é sensacional. Quando eu penso em Jesus Cristo, quando eu penso no Natal, eu penso exatamente isso. Jesus Cristo vem, assume a natureza humana, ele não é pecador, mas ele sofre a ira de Deus contra o pecado, ele se assemelha a nós, ele tem na sua genealogia mulheres que são ímpias, mulheres que são pecadoras, mulheres que estavam longe de Deus, mas ainda assim, todos quantos se arrependem, recebem em Cristo o perdão. Repete comigo, a morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Quando Jesus Cristo morre, a morte morreu. Lindo isso. Você acha? Eu acho. Eu acho isso sensacional. Quando eu penso no Natal, eu gosto de pensar que Jesus Cristo vem para vencer a morte e me dar vida eterna. Embora ele venha de uma descendência de mulheres e de homens pecadores que falharam, que erraram, que não andaram com Deus, ainda assim, em Cristo nós temos o perdão dos pecados. Amém? Muito bem. Alguma coisa mais interessante aqui. Embora vários reis sejam citados na genealogia, vamos voltar lá na genealogia, no versículo 1, para você poder acompanhar comigo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, gerou Judá e seus irmãos. E aí vai falando de todos eles. Quando chega na hora de falar dos reis, olha que coisa interessante que diz aqui. Veja só. Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Rute a Obed, Obed gerou a Jessé. No versículo 6, Jessé gerou o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias. Embora vários reis sejam citados ali, nenhum deles é chamado pelo título de rei, a não ser Davi. Veja lá o versículo 4, 5. É isso? Versículo 5. Versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão. E aí todos eles são citados pelo nome. O único que recebe o título de rei, embora todos os outros também fossem reis, é Davi. Por quê? Porque em Davi está feita a aliança. Deus faz a aliança com Davi. Jesus Cristo é chamado de filho de Davi. A terceira coisa que eu acho importante pensar e entender nesta genealogia é que o Natal me lembra que Jesus Cristo é o cumprimento da aliança que Deus faz. Deus não volta atrás nas suas promessas. Deus não volta atrás nas alianças que faz. Deus não volta atrás naquilo que Ele diz que vai fazer. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Natal me lembra que eu estou aqui. Natal me lembra que eu tenho relacionamento com Deus. Natal me lembra que eu sou salvo, porque Deus é fiel. Quando eu penso no Natal, eu penso em todas estas coisas que a gente vai cantar. As crianças vão cantar domingo que vem. Vai ser lindo, irmãos. Aí os pais vão tirar foto, vão chorar, vão se emocionar. Aí a criança faz alguma coisa, você escuta a igreja, né? Sempre tem isso, é lindo, as crianças vão cantar. No outro domingo o coral vai cantar. E nós vamos celebrar o Natal. No dia 31, a gente já vai ter passado o Natal e a gente vai estar junto para agradecer por mais um ano que terminou. Nós vencemos, nós atravessamos o período de pandemia. Vamos estar juntos aqui, vamos passar um ano aqui, vamos ter ceia aqui, não vamos? Oh, coisa boa! Vai ter ceia de ano novo, a gente vai estar juntos, mas a gente precisa lembrar que nós temos todas essas oportunidades, temos todos esses privilégios, estamos juntos e podemos estar juntos e fazer tudo isso, porque Deus é fiel. Deus faz aliança com Davi, e por causa da aliança que Ele faz com Davi, Jesus Cristo vem a este mundo, Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele voltou aos céus, e nós estamos salvos. Isso é Natal. Abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 55,
Acompanhe comigo outro texto interessante. Isaías capítulo 55. É um texto bastante conhecido. Eu quero ler com você. A palavra de Deus diz, a partir do versículo 6, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto... Não, perdão, a partir do versículo 1, desculpa, 55, a partir do versículo 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Quais são as beneficências de Davi? Aquela promessa que Deus faz a Davi, de que estabeleceria para ele uma descendência, e que sempre haveria um filho seu no trono, e que de lá viria o Salvador do mundo. Natal me lembra que Deus é fiel às suas promessas. Mas existem mais coisas interessantes aqui. O texto, ele continua dizendo, vem todas aquelas genealogias, mas no versículo 8, bota lá no versículo 8, por favor. Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Gerão gerou a Uzias. Entre Jorão, pode deixar no 8, entre Jorão e Uzias, existem 3 reis que não são citados na genealogia. Porque as genealogias bíblicas, elas não se propõem a ser exaustivas, a cobrir todo, ela pega os principais. E entre Jorão e Uzias, existem 3 reis que não são citados: Amazias, Jorão e Acasias. Ok? Ou na ordem, Acasias, Jorão e Amazias. Por que estes reis não foram citados ali? Porque eles são descendentes diretos de Atalia, descendentes espirituais de Atalia. Quem é Atalia? Atalia é filha de Josabel e Acabe. Vamos pensar um pouquinho na história de Israel. Existia um rei chamado Onri, que é um rei ímpio do reino de Israel, do reino do norte. Ele é um rei ímpio, é um rei que não ama a Deus, mas politicamente, embora a Bíblia fale muito pouco dele, mas politicamente ele é extremamente importante para o reino do norte. Por quê? Este rei Onri, ele leva o povo de Israel, o reino do norte, a uma posição política, financeira muito estável. Ele compra de um homem chamado Semer o monte de Samaria, e ali ele constrói a sua capital. É onde virão depois os samaritanos. Este rei Onri, ele tem um filho chamado Acabe, que foi o pior dos reis de Israel. A Bíblia diz que Acabe, como se for a coisa, usando os termos da Bíblia, como se for a coisa de somenos andar fora dos caminhos do Senhor, ele se casa com uma mulher que era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Este rei Acabe, casa com esta mulher chamada Jezabel. Eles têm uma filha chamada Atalia. Atalia, ela é a mãe de Acasias. Esta mulher, ela aconselha o seu filho, a Bíblia diz que ela aconselha o seu filho impiamente para que ele se desviasse do mal. Então você tem Acasias, seu filho Joás, seu filho Amazias, todos os 3, eles foram reis ímpios e eles andaram longe do Senhor, todos eles morreram de forma violenta. Um morreu na mão dos sírios e outros 2 morreram pelas mãos do próprio povo, que se revoltou contra eles. Natal me lembra que aqueles que se colocam contra o Senhor serão deixados de lado. Veja, a genealogia vem e ela vai mostrar que estes homens que seguiram o caminho de Atalia, na verdade, eles são deixados de lado. Natal me lembra que há um Deus que traz juízo a este mundo. Natal me lembra que eu não preciso me impacientar,
que eu não preciso me entristecer, que eu não preciso ficar ansioso, porque por mais que as coisas estejam estranhas, por mais que este mundo pareça e seja efetivamente injusto, há um Deus que vê todas as coisas, que julgará e que trará tempo de refrigério. Depois aparece Josias, Acasias, Jorão e Amazias. Inclusive Jorão é o pior de todos eles, no sentido de que ele morre lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21, diz que ele morre sem deixar de si saudades. Um camarada que morreu e ninguém chorou por ele, ninguém sentiu saudade do camarada. Depois vem o seu filho, Amazias, que começa bem, depois se afasta, e adora ídolos também, mas depois vem Uzias. Uzias é um bom rei. Uzias vai ter o segundo maior reinado do Reino do Sul. Ele reina por 52 anos. Ele era amigo da agricultura, ele tem um grande exército, ele tem força, ele tem riqueza, ele tem poder, mas ele é um homem que anda com Deus, e ele traz o povo para andar perto do Senhor. Natal me lembra que aqueles que se colocam contra Deus serão deixados de lado, e Deus continua no controle deste mundo. Este mundo pertence ao Senhor. Este mundo está nas mãos de Deus. E a gente vai ver os shoppings cada vez mais cheios, e as pessoas bebendo, se embebedando, e entrando em compras desenfreadas, e fazendo falsos votos de amizade, porque Natal é aquele negócio, né? Fim de ano no trabalho é um negócio estranhíssimo. Pessoa que não fala com você o ano inteiro, no final do ano quer te abraçar, quer te... Não me abraça não, porque você não gosta de mim. E aí tem amigo oculto e inimigo declarado, e tem uma série de coisas que as pessoas têm que participar, e fica mandando fotinho, e cartãozinho agora é pelo celular, né? A pessoa manda aquele gifzinho para você, que mandou para 5.000 pessoas. Pensei em você hoje. Mentira, pensou nada. Mandou aquilo ali, foi para todo mundo. E aí Natal perdeu o sentido, e as pessoas vão se endividar no cartão de crédito, e as pessoas vão comer demais, vão beber demais, vai ter acidente nas estradas, e ninguém lembra o que é Natal. Mas o Natal diz para você que é crente, diz para mim que é crente, que sou crente, que Deus continua controlando todas as coisas, e que Ele vê, e que Ele traz o juízo, e que Ele traz o consolo, assim como Ele fez na pessoa de Uzias. Quando eu penso nesse mês que está começando, eu penso que Deus é o consolo das nossas vidas. Sabe, a vida dos homens, ela só tem importância à medida em que se relacionam com Deus. A gente viu isso lá no livro de Esther. Tantos povos que passaram, que existiram, que sumiram, porque não eram importantes. Estes homens foram reis, mas nem citados eles são aqui na genealogia. Por quê? Porque a importância do homem é proporcional à sua fidelidade para com Deus. Eu não sou rei, eu não sou famoso, eu não sou rico, eu não sou poderoso, não sou importante, mas eu tenho relação com Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou filho do Rei dos Reis, eu sou servo do Senhor, e por isso o meu nome está escrito no livro da vida, e depois que tudo tiver passado, eu continuarei lá, porque o Senhor é fiel. É isso que o Natal diz para mim. O versículo 17, bota lá, por favor. Ele diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. Desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. No primeiro período, de Abraão a Davi, nós temos a família de Davi em ascensão promissora. Depois do segundo período, de Davi até a deportação para a Babilônia, nós vemos o crescimento da família de Davi, ele atinge o seu ponto máximo e ele começa a decair. Depois do terceiro período, da deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. É o declínio completo, ela diminui. E aqui a genealogia vai trazer para nós um homem que é um carpinteiro,
José, um homem pobre, um homem sem instrução, um homem sem recursos, um homem que não é ninguém, um homem que ele apresenta a sua genealogia para dizer que ele é da família de Judá, mas a família de Judá não tem mais importância. A família de Judá agora é um grupo pequenininho, aquela família de reis poderosos, aquela família de conquistadores, aquela família de homens que mandavam no mundo, ficou reduzida a nada. É neste momento que Cristo nasce. O Natal lembra para mim, lembra a mim e a cada um de nós que Jesus Cristo, ele surge no momento de maior escuridão espiritual, no momento de maior treva, no momento de maior dificuldade, quando não há mais esperança, porque Jesus Cristo é a verdadeira glória do seu povo. Isaías 50:10, aquele que estiver em trevas, sem luz nenhuma, confie no nome do Senhor, firme-se sobre o nome do nosso Deus. Veja, irmãos, quando a família de Davi era uma família agora sem importância nenhuma, quando ninguém esperava mais nada, Jesus Cristo surge, ele vem ao mundo, um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando ninguém espera mais, Jesus Cristo vem, porque a glória é toda dele. Natal me lembra que não importa quão ruins as coisas sejam, Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo surge no cenário, é uma irrupção, ele irrompe no cenário, ele muda a história do mundo, ele muda a história de homens e mulheres que andam com ele. Por isso, é tão triste quando a gente vê que no Natal se fala de todo mundo, menos de Jesus. Antigamente ainda se falava, eu sou da época, aí o pastor Fu falou de manhã também, do antigamente, né? Antigamente, existia uma propaganda da Varig, que nem existe mais, era uma companhia de aviação, que a musiquinha dizia, estrela cintilante no céu azul, iluminando de norte a sul. Elaine lembra, né? Se acusou, o pessoal se acusa logo. Mensagem de amor e paz, nasceu Jesus. Ô, gente velha, como tem gente velha nessa igreja. Veja, irmãos, a propaganda da Varig dizia, nasceu Jesus, chegou Natal. Qual é a propaganda que você viu nos últimos anos de qualquer produto ou empresa que seja, que fale de Jesus? Não fala mais. Não se fala mais em Jesus no Natal. Mas Natal é Jesus, porque quando menos se espera, ele rompe no cenário e ele mostra que ele é a glória do seu povo. A glória do povo de Israel não era Davi, não era Uzias, não era Jotão, não era Acais, não era Ezequias, não era Josafá, não era Asa, bons reis, homens que andaram com Deus, homens que foram fortes, guerreiros, poderosos, mas a glória do seu povo é Jesus. A nossa glória, irmãos, é Jesus, e o Natal me lembra disso. Mas o texto continua no versículo 18, diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E aí vai continuar a falar de Jesus. Se você olhou na lista dos reis, uma ou duas palavras resumiam a vida daqueles homens. Fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. Quando vai falar de Jesus Cristo, é preciso muito mais palavras para falar dele. Porque Jesus Cristo é o principal. Mais uma vez, isso chama a minha atenção. E aí você chega lá no versículo 21. Em dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Eu quero chamar a sua atenção aqui para você pensar comigo uma coisa importante. Aqui está o que se chama de Hosianá. O que é o Hosianá? Hosianá é o que, se você for lá no capítulo 21, versículo 9, desse mesmo livro de Mateus, quando Jesus Cristo entra em Jerusalém montado sobre o jumento, a multidão clama, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana significa salva-nos, mas Hosana é uma palavra que vem com o passar do tempo. A palavra é Hosia, Hosianá. Hosia significa salva-nos, ajuda-nos. Esse na
é uma expressão de insistência. É como se nós estivéssemos clamando assim: socorro, por favor, socorro. Hosiana, salva-nos, ó, salva-nos. Deste Osia vem a palavra Jesus, que significa Salvador. Quando o povo clama, Osia, por isso os fariseus ficam incomodados. Veja, eles estão clamando, manda calar, não é isso? Por quê? Porque a palavra é a mesma, Osia, Yoshua, Jesus, salva-nos, Jesus, salva-nos, Jesus. Platão me diz que Jesus é a salvação, por isso o anjo diz, porás o seu nome, Jesus, porque Ele salvará. Jesus é o Osia, é o Hosana, é o Salvador, é a mesma expressão, irmãos. Natal fala para mim toda hora que Jesus é salvação, que a salvação só existe em Jesus, porque o nome dele já diz tudo. Jesus é mais do que um nome, Jesus é um título, Jesus é um ofício, Jesus é prova de amor, Jesus é uma bênção, Jesus é salvação oferecida, Jesus é demonstração de graça, Jesus é Deus vindo a este mundo e dizendo: olha, venha andar comigo, abandone os seus pecados, creia em mim e eu vou salvar você. Osia, Hosiana, Hosana, Jesus. Isso é legal? Eu acho isso sensacional, irmãos. Quando o povo clama Hosiana, eles estão usando as palavras do Salmo 118. Abre lá rapidinho comigo, versículos 26 e 27, Salmo 118. O povo está clamando, ele está gritando em altas vozes aquilo que eles conheciam da palavra de Deus no Velho Testamento. Salmo 118, versículos 25 e 26. Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Eles pegam um salmo de Davi e eles usam este salmo de Davi para clamar ao filho de Davi, que se chama Hosana, que se chama Osia, que se chama Yeshua, que se chama Jesus, que se chama Jesus, que é o Salvador. O Natal me fala e me lembra todos os momentos que Jesus Cristo é o Salvador. Mas eu não quero demorar muito não. Vai no versículo 23, versículo 22 e 23, por favor. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aqui há um mistério mais profundo e a misericórdia mais rica. Um dos outros nomes pelos quais Jesus Cristo é chamado é Emanuel, Deus conosco. Quando eu olho o mundo pela luz da natureza, eu vejo Deus acima de mim. Trovões, raios, maremotos, mar é algo assustador. Eu não consigo entender por que alguém se alista na marinha. Eu não consigo entender. E vai lá para o alto mar e fica lá. E você, para onde você olha só tem água. Aquilo para mim é apavorante. Eu nunca, Jesus, vou morrer afogado na minha vida. Nunca, porque eu não sei nadar. E aí eu quase nunca vou, mas se eu for à praia, eu vou até a cintura. O que passa disso é de procedência maligna. Eu volto. Não tem nada para fazer lá. Nada. Na piscina, eu gosto de piscina, porque piscina tem borda. Fico na borda, agarrado, igual uma rã, pendurado. Mas tem gente que vai para o mar e fica lá, entrando, né? Gilza é uma dessas, abusadas, né, Eliseu? Gilza é abusada, vai lá para o fundo do mar, fica lá. Eu não sei o que leva alguém a fazer isso. Porque na hora que o mar começa a se agitar, e tem lugares no oceano em que as ondas atingem 30 metros de altura, só de pensar nisso já me dá enjoo. Eu enjoo na barca Rio-Niterói, já me dá um negócio estranho. A natureza é assustadora em alguns momentos. As tempestades, o vento, trovões e raios, erupções vulcânicas são coisas belíssimas de se ver,
na National Geographic, na televisão, porque lá eu não quero chegar nem perto daquilo. Quando eu penso, eu vejo o mundo sob a luz da natureza, eu vejo um Deus acima de mim. Um Deus que criou todas estas coisas, um Deus que tem poder, um Deus que faz com que o vento sopre e derrube casas e furacões arrastem casas e levem pessoas e coisas assim impressionantes. Quando eu vejo o mundo pela luz da lei, eu vejo um Deus que é contra mim. Um Deus que é santo, 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 um Deus que fala e a terra treme, um Deus a quem nenhum homem jamais viu nem pode ver, um Deus de quem ninguém pode se aproximar, um Deus cuja santidade me impede de chegar perto, porque eu sou pecador, e a lei exige, coloca exigências que são altas demais para mim. Por isso Paulo diz que a lei está enferma pela carne, não é por ela, é pela minha carne, é pelo meu pecado, é pela minha incapacidade, e aí eu olho sob a luz da lei, eu vejo um Deus que é contra mim. E a pergunta de Jó é: como será justificado o homem diante de Deus? Como é que eu vou me aproximar desse Deus? Esse Deus que é um fogo consumidor, esse Deus que tem todo o poder, esse Deus que fez o monte Sinai tremer, esse Deus que consome, esse Deus que se ira. E eu olho a lei, e a lei me diz: olha, você pecador, você não pode se aproximar. Eu penso no tabernáculo, ao santo dos santos, e ninguém pode ultrapassar, ninguém pode ver o que tem do lado de lá do véu, porque ali está a santidade, a glória, a Shekinah de Deus, e eu não posso chegar lá. Eu olho para a lei, e eu lembro de Moisés pedindo: Senhor, mostra-me a tua glória, em Êxodo 32, e Deus diz: não, você não pode ver minha glória, porque você morreria. Eu vou botar você entre duas pedras, vou botar a mão, vou passar, você vai me ver pelas costas. Eu vejo a lei, e eu lembro daqueles homens de Bet-Semes que olharam dentro da arca e foram consumidos, porque quiseram contemplar o que não é lícito ao homem contemplar, que é a glória de Deus. Então, quando eu vejo sob a luz da natureza, eu vejo um Deus que é maior do que eu. Quando eu vejo sob a luz da lei, eu vejo um Deus que é contra mim. Mas quando eu vejo pela luz do Evangelho, aí eu vejo um Deus que é Deus comigo. Aí eu vejo Emmanuel, é Deus conosco. E o que é ainda melhor, é Deus a meu favor. Ele está vivo, está à destra do Pai e intercede por nós. É isso que é Natal. Sabe, irmãos, Deus é grande, sim, Ele é maior do que eu, claro que é. Ele é contra mim, não é por Ele, mas é pelas minhas falhas. Jeremias diz no capítulo 59, versículos 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados ou surdos para que não possam ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Na música Graça, a letra diz: havia um abismo, não é isso? Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus de perdão, mas a graça fechou o abismo e, sem hesitar, estendeu-nos a mão. Graça, simples assim. É isso. Emmanuel não é mais Deus maior do que eu, Ele é. Não é mais Deus contra mim e, na verdade, fica contra mim por causa dos meus pecados, mas é Deus conosco, é Deus a meu favor. Aqui é mistério profundo, misericórdia rica. Shalom pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Jesus é Salvador, mas Emmanuel é um nome doce ao coração, porque fala que de um Deus que se coloca ao meu lado e que anda comigo. E aí o texto vai terminar dizendo: José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Recebeu sua mulher, não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. E aí, tudo começou. Aí Jesus Cristo veio. Jesus Cristo nasceu, cresceu,
desenvolveu o seu ministério, foi à cruz, ressuscitou. E o outro olhar que o pastor Fulvio citou de manhã é o olhar para frente. Jesus voltará. Natal me lembra que Jesus voltará. Sabe, irmãos, pensar no Natal enche o meu coração de alegria. Não é por causa das rabanadas, por mais que elas sejam legais. Não é por causa da comida e de tudo que a gente vai compartilhar com a família, com os amigos, com as pessoas queridas. Tudo isso é muito bom. Mas Natal me fala de que Deus olhou para nós. Sabe, irmãos, a estrela mais próxima do nosso planeta, tirando o Sol, né, que é a nossa estrela particular, é a nossa estrela da nossa galáxia, a estrela mais próxima do nosso planeta, ela está tão longe de nós, mas tão longe, dizem os astrônomos, que se o nosso planeta hoje, ele explodisse numa bola de fogo, explodiu o planeta Terra. Seria uma explosão e tanto, não seria? Seria não. Porque esse universo é tão grande, mas tão grande, e a estrela mais perto de nós está tão longe, que se você estivesse lá nessa estrela, e você visse a explosão do planeta Terra, sabe o que você veria? Você veria exatamente o que você vê quando você risca um fósforo na caixinha, faz assim, e depois some. É isso que você veria, de tão longe que é. Este planeta, diante deste universo tão grande, é menor do que uma cabeça de um alfinete. Mas neste lugar menor do que uma cabeça de alfinete, o Filho de Deus derramou o seu sangue para que você e eu fôssemos salvos. Isso é Emanuel. Isso é Deus conosco. Isso é Deus por nós. Isso é amor. Isso é graça. Isso é maravilha. Isso é Natal. Ao longo desse mês, lembre destas coisas. Lembre deste amor maravilhoso. E tenha verdadeiramente um feliz Natal. E que Deus te abençoe.